Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política. E aqui a verdade não se negocia. E essa informação vem diretamente de Brasília com André Marcília. Ministros do STF estão indignados com a Polícia Federal. Veja o motivo. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Os ministros do STF estão indignados com a Polícia Federal e correram nesse sábado para a revista Veja, para a imprensa, para contar qual é a sua indignação. Eu vou te explicar agora. Eu sou André Marcília e peço que você se inscreva aqui no canal, que você também deixe o seu like, deixe o seu joinha e que considere se tornar membro da nossa comunidade. Sabe o que é a nossa comunidade? Pega depois do vídeo, na descrição, clica no link que tem ali e você vai encontrar a bússola. A bússola é a nossa comunidade. Você vai gostar. Bom, os ministros foram para a imprensa, ou um deles foi para a imprensa, dizer que estão indignadíssimos com a postura dos investigadores no caso do escândalo do Banco Master. Diz a matéria que o motivo é que eles avaliam que há uma ofensiva dos investigadores contra o STF e contra a PGR na opinião pública. Nossa, coitadinhos, é uma ofensiva. Eles queriam ter um resort em paz, eles queriam ter em paz um cassino clandestino, queriam poder em paz ter um contrato de 130 milhões, queriam em paz poder falar com o bandido no dia da prisão dele. Vai bloquear? Como assim? Levar isso antes para a imprensa do que antes para o Supremo? O que eles queriam? Que primeiro mandasse para o Supremo para a gente não saber? Ou eles acham que a gente vai acreditar na história de que se isso antes fosse ao Supremo, algum dia a opinião pública saberia? É óbvio que não. É óbvio que não. Diz ainda o tal ministro, aspas, para o que ele diz, claro, reservadamente. As coisas obtidas pela Polícia Federal vazam antes de chegarem ao Supremo. Estamos atentos, diz o ministro. A gente não sabe quem é, mas pelo linguajar e o jeito de falar, você já deve imaginar. As coisas obtidas pela PF vazam antes de chegar ao Supremo. Estamos atentos. Imagina, coloca aí no comentário quem você acha que é o ministro que falou dessa maneira. Bom, meus caros, o fato é que a grande indignação dos ministros do STF é que a Polícia Federal deixou, ou pelo menos uma ala da Polícia Federal, deixou de ficar de joelhos para o STF. Bastam os 7 anos que a Polícia Federal foi usada pelo STF como menino de recados, moleque de recados, para ficar perseguindo velhinha na internet. Eles estão indignados com a velha imprensa que passou 7 anos, e basta, 7 anos de olhos vendados para todo e qualquer absurdo, por conivência da velha imprensa, que se aproveitou da perseguição que era feita ao bolsonarismo e à direita, que eles eram vistas, essa velha imprensa via a direita e o bolsonarismo como indigestos, como radicais, e todos os excessos de perseguições foram aplaudidos pela imprensa. Mas a imprensa olhou agora e falou, agora basta. Agora eles não querem mais. E aí a indignação é essa. Os ministros estão se sentindo traídos por uma Polícia Federal que cansou de ficar de joelhos, por uma imprensa que cansou de se cegar. E foi conivente, vamos dizer a verdade. A Polícia Federal foi conivente enquanto perseguia a velhinha que tuitava, a velha imprensa foi conivente enquanto fechou os olhos para as perseguições feitas à direita ao bolsonarismo. Mas basta, cansaram-se. E tomara que continuem cansados, e cansados compreendam que não dá para crer e contar com justiça dentro do STF. Então a justiça precisa ser feita fora do STF. É só porque esses vazamentos ocorreram que tiraram o Toffoli da frente do caso Master. E o Toffoli estava à frente, em cima do caso Master, para que ninguém investigasse o caso Master. Alguém duvida ainda disso? É só com os vazamentos para a imprensa que está havendo algum ímpeto de investigação, algum ímpeto de limpeza. E a indignação dos ministros é porque isso está acontecendo. É porque eles estão expurgando o que há de ruim dentro do STF por meio desses vazamentos. Porque a imprensa está sabendo, porque a Polícia Federal está vazando, e porque, enfim, com isso nós, enquanto sociedade, estamos pressionando, enfim, o STF a se tornar um tribunal minimamente decente, moral, com um pingo de credibilidade pública. E esperamos que assim continue. Porque se a Polícia Federal de novo voltar a se submeter ao STF, e a opinião pública, a velha imprensa também, bom, indignados estaremos. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Trump diz que Cuba vive últimos momentos de vida e negocia com os Estados Unidos.
Presidente norte-americano afirma que a ilha caribenha enfrenta situação crítica depois de interrupção de ajuda da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, durante discurso de lançamento da cúpula Escudo das Américas, que Cuba está em negociação com o governo norte-americano. Segundo ele, a ilha caribenha enfrenta uma situação crítica e está em seus últimos momentos de vida. Estamos ansiosos pela grande mudança que em breve chegará a Cuba. Cuba está no fim da linha, realmente muito perto do fim da linha. Eles não têm dinheiro, não têm petróleo, têm uma filosofia ruim, têm um regime ruim, que já é ruim há muito tempo, declarou. O republicano ainda afirmou que o governo cubano negocia com a Casa Branca. Acho que um acordo seria feito muito facilmente em Cuba. Mas Cuba está em seus últimos momentos de vida do jeito que está. Depois terá uma grande nova vida, mas da forma atual está em seus últimos momentos, afirmou Trump. A crise cubana tem relação com a interrupção da ajuda à Venezuela, a ilha, depois da operação em 3 de janeiro de 2026, que resultou na captura do ex-presidente do país, Nicolás Maduro. Desde então, os Estados Unidos impuseram medidas que afetaram o fornecimento de petróleo venezuelano a Cuba. Em 8 de fevereiro, o México, governado por Claudia Sheinbaum, morena esquerda, chegou a fornecer ajuda humanitária à ilha por causa da escalada da crise. Trump lançou neste sábado a cúpula Escudo das Américas. Segundo a Casa Branca, trata-se de um grupo de países que trabalhará em conjunto para desenvolver estratégias que impeçam a interferência estrangeira em nosso hemisfério, atuação de gangues e cartéis criminosos e narcoterroristas, além da imigração ilegal em massa. O chefe da Casa Branca discursou. Os secretários da Defesa e do Estado Pat Hingsten e Marco Rubio, respectivamente, também falaram ao jornalista. O evento reuniu majoritariamente líderes da direita. Todos os presidentes governam países americanos alinhados aos Estados Unidos. Trump declarou que o cerne do acordo é o compromisso de usar força militar letal para destruir os sinistros cartéis e as redes terroristas. Também afirmou que os Estados Unidos estão ampliando sua capacidade militar. O evento reuniu somente líderes de países latino-americanos alinhados à política externa de Trump. O presidente do Brasil, Lula, não foi convidado ao ato. Ao todo, 10 dos 12 líderes são categorizados no aspectos da direita, restando apenas Kamala Harris de Trinidad e Tobago e Irfan da Guiana. A primeira é lida como uma chefe de governo de esquerda e o segundo de centro. Os líderes haviam marcado uma reunião para o mês de março em Washington. À época, Lula disse considerar importante que os chefes de Estado do Brasil e dos Estados Unidos se encontrem pessoalmente para discutir a relação bilateral. Afirmou que os dois países são as principais democracias do Ocidente. Trump já havia demonstrado interesse em fortalecer sua aliança na região. Apoiou o governo de Javier Milei durante as eleições de meio de mandato na Argentina, em outubro de 25. E formalizou um swap cambial de 20 bilhões, mecanismo de troca de moedas entre bancos centrais usados para reforçar reservas e estabilizar o sistema financeiro para apoiar a economia do país. O republicano também já elogiou por vezes a forma como Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lida com imigração e segurança pública. Presidente da Argentina, Javier Milei. Presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Presidente do Chile, José Antônio Cast. Presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves. Presidente da República Dominicana, Luiz Rodolfo Abinader. Presidente do Equador, Daniel Noboa. Presidente do El Salvador, Nayib Bukele.
Presidente da Guiana, Irfan Ali. Presidente de Honduras, Nari Asfura. Presidente do Panamá, José Raul Mulino. Presidente do Paraguai, Santiago Penha. Primeira-ministra de Trindade e Tobago, Kamla Persa. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando aí nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.